Bom, no vídeo de hoje a gente vai ler um artigo que eu considerei muito interessante. Eu traduzi ele aqui para o português, porque o meu inglês está meio enferrujado. Vou diminuir a minha câmera. Esse artigo foi escrito por David Hanson. 8 de abril é um artigo atualizado até, digamos assim, né? Nós estamos em 27 de abril. E ele tem o título de Por que não contratamos um júnior com 5 anos de experiência? E depois eu vou fazer as minhas considerações como de costume, né? Então vamos lá, sem enrolação. Acabamos de abrir uma busca por um novo programador júnior na 37 Signals. Faz anos que não contratamos um júnior, mas o verdadeiro motivo pelo qual o anúncio está chamando a atenção é porque estamos abertos a falar sobre salário anual. $145 mil. É um valor alto o suficiente para que programadores com bastante experiência perguntem se podem se candidatar, mesmo que não sejam tecnicamente júniors. A resposta é não. A razão pela qual estamos dispostos a pagar mais a um júnior do que a maioria é porque buscamos um júnior que seja melhor do que a maioria. Não melhor em o que ele já sabe, mas em até onde ele poderia ir. Estamos contratando para o auge da promessa, e essa promessa só permanece até ser revelada. Talvez pareça um pouco duro, mas um programador que trabalha profissionalmente há 5 anos provavelmente já revelou seu potencial. O que você vai obter é mais ou menos o que você vê. Isso não significa que as pessoas não possam melhorar depois disso, mas significa que a trajetória pela qual elas evoluem foi traçada. Aqui nós temos um ponto, né, cara? Eu estava até meio que concordando. Ele estava falando que profissionais que ficam já há 5 anos já revelaram o seu potencial, mas na verdade profissionais que ficam 5 anos numa mesma empresa, não são todos, não generalizando, obviamente, eles se tornam acomodados com aquilo. É o que geralmente acontece. Não significa que ele já revelou todo o seu potencial, porque todo desenvolvedor e todo programador, ele precisa estar em constante amadurecimento, em constante crescimento e estudando sempre. As pessoas que já revelaram seu suposto potencial, na minha visão, como empresa, são profissionais acomodados que não querem mais aprender e sim querem ficar fazendo aqueles tickets, tá? Eles não querem, para eles tá bom o salário que eles recebem e é isso. Eu resolvo as minhas tarefas, eu entro das 8 e vou embora às 6 e não fico 6 e 1, eu já não estou mais na empresa. E eu não estou falando que eles estão errados nisso, mas eles já não querem crescer dentro da organização, eles querem ser um programador. Não vejo problema nenhum nisso, tá? Vamos lá. Já um programador recém-saído da faculdade ou recém-saído do primeiro estágio ou de um emprego temporário tem essencialmente todo o potencial. Então você traça a linha com base em apenas alguns pontos iniciais, mas a linha pode ser íngreme. Não é muito diferente de algo como um torneio de olheiros da NFL. As equipes lutam para encontrar a promessa do próximo All-Star. Esses novatos não terão a experiência de alguém que joga na liga há anos, mas tem o potencial para ser o melhor. Alguém que já jogou por várias temporadas terá mostrado o que tem e será avaliado de acordo. Isso não é fácil de fazer. Muitos novatos em esportes e programação podem mostrar algum potencial inicial e em seguida não conseguem elevar o seu jogo ao ponto em que o comprador aposta que ele poderia chegar. Mas essa é a chance que você corre para contratar alguém extraordinário. Então, se você conhece um programador júnior com menos de 3 anos de experiência no setor e que demonstre grande potencial, conte a ele sobre nossa lista. E se você conhece alguém incrível que já seja programador sênior, também temos vagas para ele. Tudo bem. É um número
Curiosamente preciso porque foi extraído diretamente do banco de dados de salários da Redford, que consultamos para saber os 10% dos melhores salários de programadores júniores em São Francisco. Cara, é muito interessante esse artigo, porque eles estão pagando 145 anual. Eu não sei quanto que dá isso aqui, deixa eu fazer o cálculo rápido. Quanto que dá isso aqui durante o mês do programador, né? Óbvio, vai dar 12 mil. 12 mil para um júnior, é dólares ainda, né? É extremamente alto. Mas o que eu quero frisar aqui? Eu sempre tive a preferência de contratar júniors pagando o salário correto e fazendo aquela escola dentro da empresa, né? Sabe, cria da casa, onde tu ensina ele e ele vai aumentando de cargo. A ideia de contratar um júnior ou até mesmo um estágio, a minha preferência é isso, né? A gente vai moldando e fazendo ele ficar bom para a empresa. O que anda acontecendo aqui no Brasil? Devido à pandemia e muitas vagas remotas abertas, empresas de fora estão ofertando salários absurdos, como por exemplo esse salário aqui, onde nós, como empresa aqui no Brasil, não temos o poder salarial para cobrir uma oferta internacional. Então, a gente acaba perdendo de uma certa maneira ou de outra o júnior que a gente está criando aqui dentro da nossa empresa, que a gente ensina. Então, a gente passa, 3, 4, 5 anos ensinando tudo para a gente perder ele para o mercado internacional ou empresas maiores aqui do Brasil. O que falta, de fato, aqui, eu acho que é não tem como, na real também, né, equiparar o salário. Depende muito do contexto, do poder da empresa, enfim. É o que nos resta aqui, né? Sem dúvida ou outra, um júnior que explora o seu potencial dentro de uma empresa, e se ele receber uma oferta de salário um pouco maior, obviamente que ele tende a sair, né? É o que está acontecendo recentemente. Então, por isso que eu, Matheus, prefiro contratar um profissional já mais experiente, porque não tem mais coisas fáceis para fazer lá na empresa. O software já está construído, então tudo que vem é bronca. Que eu sei que ele vai pegar e vai resolver, ele já vai ter uma certa experiência, do que eu estar criando júniors. Infelizmente, essa é a minha realidade atual. Tá? Mas isso eu mudei a chave, né, há um pouco tempo. Porque eu estava perdendo muita gente boa, pagando já um salário bom. É porque, cara, tudo que eu falar aqui pode ser... posso criar uma confusão aqui. Daí o pessoal vai falar, mas tu tá pagando mal. Então, cara, tu tem toda a folha salarial, tu tem todo o fluxo de caixa, tu tem toda a verba que sobra da tua empresa para controlar. Se tu paga para um, tu tem que pagar para outro. Um sabe o salário de outro. Cara, a realidade não é essa que a grande maioria vive, entendeu? Não é que vive, né? Que a grande maioria fala nas redes sociais. Então, a empresa que eu estou é em Santa Catarina, então nós temos uma base de Santa Catarina. O salário daqui é diferente de um salário de São Paulo. Então, assim, esse artigo aqui, ele é interessante, é uma abordagem que ele tentou usar, né, já pagar um alto salário mensal e anual do júnior para, de fato, conseguir manter esse profissional por conta do salário e aproveitar o máximo potencial. Mas eu discordo dele em relação a pessoa que já está há mais de 5 anos
que já revelou seu potencial. E ele ainda fala sobre os olheiros da NFL em relação a encontrar a próxima promessa do All-Star, né? Mas daí a gente pega, tá passando o NBA lá, o LeBron James com 40 anos, e cada dia que passa ele acerta e ele melhora mais e mais. Entendeu? Então não faz muito sentido essa comparação, tá? Só queria trazer essa reflexão aqui para vocês. Cada um tem a sua opinião. Eu não vou criticar quem aceita a minha opinião. Eu não vou gerar intriga, mas é um artigo interessante que eu trago aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e compartilha e fui.